Ok, então vamos pensar no seguinte. Na aula passada, a gente foi resolver pela primeira vez um circuito com malhas, e a gente pode dizer que esse circuito tem duas malhas, uma aqui e outra malha, embora vocês sabem que tem uma malha externa também, mas na literatura a gente fala que esse circuito tem duas malhas, malha 1 e malha 2, ok? E qual que é o drama? É que quando a gente foi resolver esses circuitos, a gente definiu o sentido das correntes, foi arbitrário, porque a gente não sabe se de fato a corrente está vindo daqui ou do outro lado, mas tudo bem, se estiver errado, o próprio resultado vai dar negativo, e aí a gente vai fazer a correção do sentido das correntes. Mas o drama é o seguinte, que a gente definiu que a corrente ia sair uma corrente daqui, que a gente chamou de I3, vou chamar de I2, tá? Mas dá na mesma, vou chamar de 2 aqui. I2, aí chega nesse nó B, a corrente se divide. Uma parte vem para cá, que a gente chamou de I1, e outra parte vem para baixo, que é o I2. Aí o I1 circula por aqui, vem o I1, ele se encontra com o I2 e volta, com o I3, aliás, e volta a ser... Errei aqui também, né? Aqui é o I3. Então, o I1 vem para cá, aqui ele se encontra nesse nó com o I3 e volta a ser I2. Tudo bem? O problema disso aí, vocês viram, é que a gente precisou de 3 equações, a gente definiu 4 equações, né? Mas como a gente tem 3 incógnitas, quais são as incógnitas? I1, I3 e I2. A gente precisa pelo menos de 3 equações. E nós definimos as 3 equações. Uma equação foi para essa malha aqui, a outra equação foi para esta malha, a gente fez mais uma equação para a malha externa, tudo aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão. Bom dia. E aí, a última, a gente definiu mais uma equação para facilitar, que foi a equação dos nós, lei de Kirchhoff para a corrente, né? A corrente que entra é igual às correntes que saem, tudo bem? Então a gente definiu 4 equações, mas usamos apenas 3, escolhemos as 3 mais fáceis para a gente encontrar os valores. Beleza. Dá para resolver assim? Dá. Mas pensam, mais para frente vocês vão começar a se deparar com circuitos maiores, com 4 malhas, 3 malhas. Então vamos supor se esse circuito tivesse 3 malhas, a gente teria 4 equações, eu acho. Então, ou 5 equações, fica muito grande, inclusive a gente já não consegue fazer no caderno. A gente tem que usar programas de computador, por exemplo, fazer resolução por matrizes. E até a matriz, para vocês fazerem, vocês não conseguem fazer mais na mão. O que eu quero propor com essa aula? Um método diferente, que é como se fosse burlar o sistema para a gente diminuir uma incógnita. Ao invés de ter 3 incógnitas, a gente ter apenas 2. Como que a gente faria isso? A gente faz o seguinte, vou até deixar as incógnitas que eu tinha anteriormente, eu vou colocar numa cor diferente as novas incógnitas. Vou colocar numa roxa, tá bonito? Vamos fazer aqui, ó. Como que a gente pode, então, ter só 2 incógnitas? A gente vai utilizar um recurso chamado de correntes circulantes ou correntes fictícias. E nesse caso, eu vou ter uma corrente fictícia ou corrente circulante para cada malha. Então, se eu tenho aqui 2 malhas, eu vou ter uma corrente para cada malha. E essa corrente, ela não é uma corrente que fica andando nos condutores. Igual vocês têm aqui, ó, tem uma corrente que passa por esse condutor, outra corrente que passa por esse condutor e uma corrente que passa nesse condutor aqui. Não. Essa corrente fictícia, ela vai ser uma corrente circulante que vai ficar girando aqui, ó. Então, eu vou ter uma corrente aqui chamada de I1 e uma corrente I2. Essas correntes, elas não são reais, porque correntes reais, elas passam pelos condutores. Essa aí só existe na minha cabeça, é uma corrente que fica girando no meio dessa malha. Tá. E aí eu vou pensar o seguinte, bom,
Pode ser que dê certo, porque essa corrente circulante aqui, ela vai coincidir com essa corrente que passa aqui. Essa corrente circulante aqui, ela coincide com essa corrente que passa aqui. Tudo bem. Mas e essa do meio? Como que a gente faz? Essa do meio, ela é resultado da corrente circulante I1 e a corrente circulante I2. E percebam que elas são contrárias. A corrente circulante I1, ela passa por esse resistor descendo. E a corrente circulante I2, ela passa por esse resistor subindo. Então, o I3, que a gente tinha definido, o I3, que é a corrente real, nada mais é do que a corrente fictícia I1 menos I2. Ficou claro? E aí eu resolvo o circuito inteiro, eu resolvo todo o problema com apenas duas incógnitas. E depois que eu descobrir essas correntes circulantes, eu vou falar, bom, a corrente real I1 é a mesma que a circulante. A corrente 2 é a mesma que a circulante 2. E a corrente 3 é o resultado de I1 menos I2. Viu como facilita? Beleza, então sabendo disso aí, vamos lá. Como que a gente vai montar as equações? Eu também tenho um jeito mais fácil de montar as equações. Nós temos duas malhas, certo? Eu vou começar com a malha da esquerda, que eu chamo de malha 1. E aí a gente sempre vai pensar, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para tensões. Lembra que eu falei para vocês? Na lei de Kirchhoff para tensões, ou lei das malhas, só entram valores de tensões, certo? Tá. Onde vocês acham que vai ter tensão aqui? Vou apagar aqui, tá? Só para ficar menos poluído. Aqui, eu vou ter tensão? Qual que é o valor da tensão aqui? 3 vezes I1, né? Tensão é a resistência vezes a corrente. Aqui eu tenho tensão. Qual que é o valor? 1 vezes I2. Aqui também, né? É 2 vezes I2. Aqui também é 5 vezes I1, porque é a resistência vezes a corrente que passa aqui. Até aqui tudo bem. A gente vai ter que ficar de olho agora no meio, porque no meio passam duas correntes, certo? Tá, vamos montar agora? A regra vai ser o seguinte. Eu vou colocar todas as tensões que tem na malha 1, começando pela fonte de tensão. Para eu saber se é positivo e negativo, eu já tinha falado para vocês qual que é o método, se é horário ou anti-horário, certo? Agora a gente vai fazer um negócio que vai ficar mais fácil ainda. Quando vocês pegarem um exercício como esse, e vocês quiserem usar o método das correntes circulantes, em cada malha você vai desenhar uma corrente circulante. E para facilitar, não precisa tentar descobrir se ela está aí no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos padronizar, colocar sempre no sentido horário, para a gente não errar. Depois a gente troca o sinal, se der negativo, tá? Então você pegou o exercício, desenhou ali I1 e desenhou I2. Ok. Aí eu começo a circular por aqui e fico vendo todos os pontos que tem tensão. Quando eu começo a circular, eu vejo essa fonte de tensão aqui, tá? E a corrente está vindo nesse sentido. Quando é fonte de tensão, ela pode ser positiva ou negativa. Vai ser negativa se a corrente entrar pelo polo negativo. Vai ser positiva se a corrente entrar pelo polo positivo. Vocês sabem que essa fonte de tensão, ó, esse é o polo negativo e esse é o polo positivo, tudo bem? Então, essa corrente circulante nesse sentido, ela encontra essa fonte e ela entra por qual polo? Negativo ou positivo? Negativo. Então, eu vou colocar negativo. Menos 6. Ok? Aí a corrente continua circulando, ela encontra esse resistor. Tensões no resistor, por esse método que eu estou ensinando a vocês, sempre vai ser positiva. Qual que é a tensão nesse resistor? 3 vezes I1? 3 vezes I1. Aí ela continua circulando
aqui vai ter, esse resistor tem tensão? Tem, só que tem duas correntes passando por ele, certo? Então, lembra que eu falei que as correntes são contrárias? Uma está nesse sentido e outra está nesse sentido? Então, a corrente vai ser uma menos a outra. Portanto, vai ser 6 vezes uma menos a outra. Quem que vem primeiro? I1 ou I2? Alguém gosta de futebol aqui? Gosta? Tá, então no futebol ali, no jogo, para você saber, se ligou a TV, tem dois times, Palmeiras e Corinthians. Para você saber quem está jogando em casa, como você sabe olhando o placar? O que aparece em cima do placar, certo? É o que está jogando em casa. Aqui nessa análise, a gente está analisando a malha 1, certo? Na malha 1, a corrente I1 é que está jogando em casa. Portanto, a corrente I1 vem por primeiro. Então, vai ser I1 menos I2. Entenderam esse passo? Continuando. Aí a corrente encontra essa fonte de tensão. A fonte de tensão, ela pode ser positiva ou negativa na equação. Depende por qual polo ela está entrando na fonte. Por qual polo a corrente está entrando na fonte? Pelo polo positivo, ó. Esse é o polo positivo. Então, ela está entrando pelo polo positivo, é mais 4. Por fim, ela encontra esse resistor. Resistores sempre têm tensão positiva nesse método. Então, a tensão aqui é mais 5 vezes I1. Terminamos? Terminamos, agora é 0. Tudo bem? Então, vamos só agora organizar essas equações. Vai ficar menos 6 mais 3 vezes I1 mais... Eu vou fazer agora a distributiva. 6 vezes I1. 6 vezes menos I2. Então, menos 6 vezes I2 mais 4 mais 5 I1 é igual a 0. Vamos juntar tudo que tem 1. Aqui eu tenho 1, então é 6 e 1 mais 5 e 1. Por via de regra, nesse método, se eu estou analisando a malha 1, a corrente 1 sempre vai ser positiva, tá? Então, 6 e 1 mais 5 e 1 dá 11 e 1. Ah, tem mais 3 aqui, né? Tem mais 3. 11, 12, 13, 14 e 1. 14 e 1. Vamos ver o I2. O I2 só tenho aqui, ó. Menos 6 e 2. E todos os demais valores que não estão acompanhados das correntes, eu vou passar para o outro lado. Então, o 6 não está acompanhado e o 4 também. Então, o 6 está negativo, passa para o outro lado e fica mais 6. E o 4 está positivo, passa para o outro lado e fica menos 4. Portanto, é 14 e 1 menos 6 e 2 é igual a 2. Tudo bem? Essa é a equação da malha 1. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fazer a equação da malha 2. Eu vou colocar ela aqui para baixo, depois eu volto para cima, só para ficar mais perto da figura ali. Opa. Vamos ver a malha 2. Vou começar a circular. Vamos supor que eu quero começar por aqui. Tanto faz por onde vocês começam, tá? Essa corrente está circulando nesse sentido, ela passa por essa fonte aqui. Então, coloco todas as tensões que eu tenho na malha. A corrente está entrando na fonte pelo polo positivo ou negativo? Pelo polo positivo. O polo positivo está aqui. Então, eu vou colocar na equação mais 22. Ela continua circulando, encontra esse resistor. O resistor tem tensão. Nesse método, a tensão do resistor sempre vai ser positiva. Então, a tensão é 2 vezes I2, mais 2 vezes I2.
ela continua circulando e encontra essa fonte de tensão, só que agora ela entra nessa fonte de tensão pelo polo negativo. Menos 4. Continua circulando, encontra esse resistor, só que esse resistor, lembra dele? Ele recebe duas correntes, o I2 e o I1, que são contrários, então vai ser um menos o outro. Eu coloco então o valor do resistor, 6 vezes um menos o outro. Quem que vem primeiro? O I2, porque está jogando em casa, né? Está jogando na malha 2. Então, I2 menos I1. Continua circulando e encontra esse resistor aqui, ó, que tem uma tensão que é 1 vezes I2. 1 vezes I2 é igual a 0. Vamos trabalhar com essa equação também. Então, fica 22 mais 2 vezes I2 menos 4 mais... multiplico aqui. 6 vezes I2 menos 6 vezes I1 mais 1 vezes I2 é igual a 0. Vou organizar da mesma forma, só que para ficar igual, eu vou colocar primeiro I1 e depois I2 e do outro lado da equação, tudo que não está acompanhado. Então, vamos pegar o I1 primeiro. Eu só tenho aqui o I1. Como o I1 está jogando fora de casa, olha, agora aparece negativo. Menos 6 vezes I1. Vamos ver o I2. O I2 está jogando em casa, então ele é positivo. 2 e 2. Mais 6 dá 8 até agora. Mais 1, 9 e 2. Vamos ver o que sobrou. Tenho 22, que não está acompanhado, menos 4, ele passa para o outro lado. Então, o 22 fica menos 22, o 4 está negativo, ele passa positivo, e é só, né? Portanto, a equação fica menos 6 e 1, mais 9 e 2 é igual a 18, menos 18. Essas aqui são as duas equações. Agora, a gente precisa resolver isso aí, né? Vamos pegar esses números aí e resolver separado. Então, a parte de eletricidade é isso. Vejam que é tranquilo. É uma receita de bolo, eu sempre falo. É só você seguir o passo a passo que não tem erro. O que os alunos batem a cabeça é depois para achar as variáveis pela forma matemática. Então, eu tenho com isso duas equações, duas incógnitas. Tudo bem? Por qual método vocês querem resolver? Simplificação? Beleza. Por simplificação, vamos ver aqui, ó. Vou pegar esses números, parece que eles são mais fáceis, ó. Porque se eu multiplicar isso aqui por 2, ele dá 18 e 2, certo? E se eu multiplicar isso aqui por 3, dá menos 18 e 2. E aí eu vou conseguir anular. Então, vou começar por aqui, ó. Vou multiplicar toda essa equação por 2 e toda essa equação por 3. Vai ficar aqui, ó. Então, menos 6 vezes 2 dá menos 12. Nove vezes 2 dá 18. Então, mais 18 e 2. Menos 18 vezes 2 dá menos 36. Ok. Aqui embaixo. 14 vezes 3, 14, 28, 42? 42, então. 42 e 1. Menos 6 vezes 3 dá menos 20, dá menos 18. E 2 vezes 3 dá 6. Portanto, agora eu vou somar as duas. Somando as duas vai ficar
Menos 12 mais 42 dá 31. 18 menos 18 dá 0. Menos 36 mais 6 dá menos 30. Portanto, I1 é menos 30 divididos por 30. Menos 1. O que significa esse menos 1 aí? O sentido da corrente estava errado, mas não tem problema, tá? A gente resolve isso depois. E agora, como que eu faço para achar o I2? Eu vou pegar qualquer uma das equações e substituir ali o I2. Então, eu vou pegar a primeira. A primeira equação estava ali, ó, menos 6 vezes I1. Só que o I1 eu vou substituir, né? Ele é menos 1, que a gente achou. Mais 9 e 2 é igual a menos 18. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Mais 9 e 2 é igual a menos 18. Portanto, 9 e 2 é menos 18. E o 6 está positivo, passa para lá, fica negativo. 9 e 2 é 18. Menos 18 menos 6, menos 24. Portanto, I2 é menos 24 divididos por 9. 2,67 ampere. Terminamos? Não, porque essas correntes são as correntes fictícias, lembra dela? Agora eu tenho que achar as correntes reais, porque essas são correntes que ficam circulando na malha. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores e achar as correntes reais. Ó, o I1 ele é negativo. Então aqui significa que o I1 é no sentido contrário que eu tinha desenhado. O I1 é nesse sentido aqui, ó. 1 ampere. O I2 ele deu 2,67. Ah, esqueci de colocar aqui, ó. É negativo também, né? 2,67. Então, ele é no sentido contrário do que a gente tinha desenhado. O sentido dele é para cá e vale 2,67. Com isso, pessoal, a gente consegue, vou apagar os números aqui para a gente não se perder. Com isso, a gente consegue definir as correntes reais. Ó, eu vou ter uma corrente real nesse sentido, que é o que aparece ali. Eu tenho uma corrente real nesse sentido, que eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2. E aqui eu não sei o sentido, vai ser um menos a outra, certo? Olha só, vamos comparar. Essa corrente I1 é exatamente a corrente fictícia, a corrente circulante, concorda? Então aqui eu já sei que vale 1 ampere. A corrente fictícia I2 é exatamente, ó, a corrente 2,67. A 2,67 é a única corrente que está passando aqui. Então, I2 é exatamente 2,67 ampere. E a corrente que passa aqui no meio, eu tenho 1 ampere passando nesse sentido e 2,67 passando nesse sentido aqui. Qual que vai ser o resultado? Para cima ou para baixo? Vamos ver de novo, ó. Eu tenho 1 ampere subindo e 2,67 descendo. Qual que vai ser o resultado? Para baixo, né? Vai ser 1,67 para baixo. Perceberam que a gente consegue calcular da mesma forma como a gente fez antes, só que com menos equações? Apenas 2 equações para as correntes imaginárias, correntes circulantes? Certo? Vocês podem usar os 2 métodos que vocês preferirem, né? Fica a critério de vocês, mas eu acho que esse método é mais fácil porque ele dá menos equações, certo?